Graça e paz, irmãos, boa noite. Mais uma vez a gente tem do Senhor a bênção e a graça de nos reunir em nome dEle para continuar o estudo do livro do Gênesis, que a gente tem tido o privilégio de já vir há algum tempo, já bastante tempo, na verdade, estudando, porque é um livro longo, mas é um livro importante, né? A nossa história dos começos, como é que Deus iniciou a caminhada dele com o povo, que um dia iria originar a igreja, né? Essa história reverbera até nós, nos dias de hoje. E hoje a gente vai abordar a porção que se encontra no capítulo 38 do livro de Gênesis. É a história de Judá e Tamar. Mas antes da gente partir para o estudo propriamente dito, eu queria convidar os irmãos a orarmos, a invocar o nome do Senhor para que Ele nos ajude e nos oriente enquanto a gente se debruça ao redor da palavra dele. Oremos. Senhor, nós queremos nos reunir, Deus, mais uma vez diante de Ti, Senhor, unidos, Deus, buscando do Senhor o entendimento, Deus, para a Tua palavra, Senhor, para aquilo que o Senhor tem para nos falar nesse momento, Deus, uma história que provavelmente a maior parte de nós já conhece, Senhor, mas ajuda-nos, fala novamente ao nosso coração, Senhor, que Tua palavra se renove sobre nossas vidas, Deus, e que seja o Senhor a nos ensinar mais uma vez. Ajuda-nos, ó Espírito Santo, nós te pedimos. Nós carecemos de Ti, Senhor, e te oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, eu já peço que vocês deixem as suas Bíblias abertas no livro do Gênesis, no capítulo 38. E aqui a gente tem, como eu disse, a história de Judá e Tamar, né? A gente vem vendo no livro do Gênesis a história de José, na realidade, das coisas que aconteceram com José, né? Com toda a dinâmica e a problemática com seus irmãos. E aí, de repente, no capítulo 38, a gente parece uma quebra. A gente tem se parte a história no meio e é difícil de você entender o que foi que aconteceu. Parece um adendo, mas não. Na realidade, essa história aqui ela é importante para que a gente compreenda o caráter e, na verdade, a mudança de caráter em um dos irmãos de José, que é importante no desenrolar da história dele mais à frente. A gente vai ver hoje que o foco dessa história é, na verdade, você dar a sua palavra e cumprir ou não com ela, né? A gente vê aqui a história de Judá e Tamar e a gente percebe no início da história que o que é que acontece com Judá. Judá, ele se afasta dos irmãos dele, ele se aparta dos irmãos, se hospeda na casa de um adulamita e lá ele conhece uma mulher, casa-se uma mulher que não é do povo de Deus. A história já começa com um comportamento estranho por parte de Judá. Ele escolhe alguém que não seria o indicado por seu pai. O normal seria eles buscarem casar-se entre parentes para que eles pudessem preservar aquilo que Deus vinha construindo, mas Judá ele faz o contrário, ele sai, casa-se com uma mulher cananeia, e a Bíblia vai nos falar no início desse capítulo 38, nos versículos iniciais, que ele tem 3 filhos. O nome dos filhos são Onã e Selá. E a Bíblia começa nos falando a respeito desses filhos que Judá teve. A Bíblia deixa claro que os meninos de Judá, eles não faziam o que agradava ao Senhor, não cumpriam com aquilo que o Senhor esperava, eles eram perversos, né? O versículo 7 diz que o primogênito de Judá, o nome dele é era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. E Judá já era, esse filho de Judá, ele já era casado com a outra personagem que é importante para esse texto, que é a Tamar. Ele já tinha, o pai, né, Judá já tinha tomado esposa para esse menino, para mas era perverso. Deus encerra a história de aqui na terra e Tamar fica viúva. Então o que é que Judá faz? Ele diz ao irmão, ao próximo, né, que case-se, tome a esposa do seu irmão para levantar para ele descendência. A gente vai ver essa história sendo bem descrita dos versículos 6 até o versículo 11. Eu vou ler rapidamente com os irmãos, a fim de que a gente entenda a problemática direitinho desse capítulo da palavra do Senhor. O verso 6 nos diz assim: Judá, pois, tomou esposa para o seu primogênito. O nome dela era Tamar. Porém, o primogênito de Judá, era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Então disse Judá a Onã: possui a mulher de teu irmão, cumpre o levirato e suscita descendência a teu irmão. Sabia, porém, Onã que o filho não seria tido por seu, porque o que acontecia? Era prática
entre os judeus, entre as culturas daquela época, na realidade, que quando um homem morria sem deixar descendência, o seu irmão mais próximo, ou mais próxima idade, tomaria para si a esposa dele, aquele homem, para que ela pudesse engravidar. E os filhos dessa união seriam tidos como filhos do irmão que faleceu. Isso se chama casamento por levirato. E era uma prática comum, inclusive a gente vai ver lá no Novo Testamento os fariseus querendo colocar Jesus em uma situação complicada justamente por conta dessa prática, mas aqui era comum, era o que era esperado, a fim de que não se perdesse a descendência daquele homem que faleceu no meio do povo. Então, o irmão dele, Onã, tinha que receber Tamar por esposa, mas ele sabia que aquela descendência que porventura viesse a surgir não seria dele. Então o que é que ele fazia? A gente vai ver isso sendo descrito no versículo 9. Sabia, porém, Onã que o filho não seria tido por seu. Todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência ao seu irmão. Ele se esforçava para que ela não ficasse grávida, a fim de que os filhos que aquela união viesse gerar não fossem gerados, na realidade, não existissem. Ele agia de maneira egoísta, tanto para com o costume da época, quanto para com a própria Tamar, que dependeria de possíveis filhos para o seu sustento, para o seu futuro, para assegurar uma vida estável, o seu valor, na realidade. O valor da mulher naquela época era medido pela descendência que ela vinha gerar. E a Bíblia continua dizendo que, no versículo 10, isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer. Deus matou o primeiro, que era perverso dele, e matou o segundo por conta dessa prática pecaminosa que ele tinha também diante de Deus. Ele, acho que provavelmente é algo que ele fazia no secreto, porque achava que ninguém ia desconfiar, mas Deus estava vendo. E no versículo 11, a Bíblia nos diz assim: então disse Judá a Tamar, sua nora, permanece viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha a ser homem, o terceiro filho e o único que ficou vivo. Pois disse, para que não morra também este como seus irmãos. Assim Tamar se foi, passando a residir na casa de seu pai. Então Judá, ele atribui a tragédia de ter perdido seus filhos não à maldade dos filhos dele, mas ele termina atribuindo a Tamar. Ele não quer dar o último filho, né? Ele manda ela para longe para ficar na casa do pai, dá uma tapé ali, ó, fica na casa do teu pai enquanto o mais novo cresce, se torna homem, mas para que o menino não morra. Ele fica com medo de que se ele entra nesse casamento de levirato, ele seja o terceiro a morrer. Judá, ele promete algo a Tamar, mas ele não cumpre. A gente vai ver no desenrolar da história que Selá se torna homem, o tempo passa e nada de Judá avisar a Tamar que venha para casar-se. Ele deixa essa história para lá. Judá, ele promete e não cumpre, ele prefere evitar riscos, o risco de perder seu próprio filho, a ser fiel com aquele que ele prometeu. E Tamar, ela eventualmente percebe que Judá, ele não iria agir, não iria cumprir com o trato, ele não iria cumprir com aquilo que era não somente um trato entre eles dois, mas era costume e era mandamento, na verdade. Era uma regra entre aquele povo, para assegurar o direito da viúva, para assegurar a descendência ao homem que tinha morrido. E Judá simplesmente deixa para lá, ele promete e não faz. Então Tamar resolve tomar uma atitude que é bastante ousada. A gente vai ver essa atitude descrita nos versículos do 13 até o versículo 19. Eu vou resumir para os irmãos. A esposa de Judá falece e a Bíblia conta que numa tosquia de ovelhas ele sobe para determinada cidade, o nome do lugar é Timna, e Tamar, ela ouve falar que isso vai acontecer, que o sogro dela ia passar por ali. Então ela tira as vestes de viuvez, cobre o rosto, que era como se vestiam as prostitutas na época, e fica abrindo o caminho. Quando Judá passa, se oferece, pergunta se ela quer deitar-se com ele. Ela pergunta: o que é que você me dá para que isso aconteça? Ele diz: não, eu mando um cabrito para você. Ela diz: mas o cabrito não está aqui, o que é que você vai me dar de garantia? Aí ela pede a ele o cordão, o bordão, instrumentos que marcavam ele: selo, cordão e cajado, para que quando ele trouxesse o cabrito ela devolvesse, era a garantia. E assim ela se deita com o próprio sogro sem que ele saiba que é ela, ele não a reconhece, e vai embora. E a Bíblia fala que eles coabitam e ela fica grávida dele, ela concebe dele. No versículo 18, a Bíblia diz assim:
ele, pois, lhes deu o cajado, o selo e o cordão, possuiu a Tamar e ela concebeu dela, ela fica grávida, e ela vai embora e ele segue com a vida. E aí, lá na frente, mais tarde, 3 meses depois, chega a notícia para Judá de que Tamar, que estava viúva, esperando casar-se, né, era uma mulher comprometida, em um casamento que nunca iria acontecer, porque Judá não ia dar selar para ser marido de Tamar. Ele faltou com a palavra dele, ela foi levada pela circunstância a escolher tomar uma atitude desesperada, né? O que a atitude de Judá fez com que Tamar fosse levada ao pecado. O nome disso é defraudação, é você levar o outro a pecar. Foi isso que ele fez com Tamar. E na atitude desesperada que ela fez, ela ficou grávida. E aí quando chega a notícia de que ela ficou grávida, adultério, porque ela era uma mulher comprometida. Então Judá dá ordem para que ela seja punida, para que ela seja castigada. Ele não tem a menor misericórdia. A Bíblia fala no versículo 24, passados quase 3 meses foi dito a Judá, Tamar tua nora adulterou, pois está grávida. Então disse Judá, tirai-a para fora, para que ela seja queimada. E ela manda dizer ao sogro dele, do homem de quem são essas coisas eu concebi. Aí ela manda para ele o selo, o cordão e o cajado. E Judá, ele cai em si. Ele percebe, obviamente, que o selo, o cordão e o cajado são dele. Porque ele não cumpriu a palavra dele, ela deu um jeito de suscitar a descendência que ela precisava para poder garantir o futuro dela. E a descendência que ela precisava gerar. Né? E o versículo 38, versículo 26 do capítulo 38 nos diz assim, Judá, ele cai em si, né? Ele reconhece as bobagens que ele fez, na verdade. Porque ele prometeu e não cumpriu, ele buscou uma prostituta, ele tentou abafar, né? Porque ele manda o pagamento, mas eles não acham mais ela ali, ele abafa essa história, deixa isso para lá, e aí ele tentou castigar a Tamar, mas a culpa, né? O homem que tinha se deitado com ela era ele. Então, no versículo 26, ele diz assim, mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei selar, meu filho. E a Bíblia fala, e nunca mais a possuiu. Tamar, ela não era uma mulher fácil, não era uma mulher inconsequente. Ela foi levada a um ato de desespero. Né? E esse reconhecimento de Judá, de que mais justa é ela do que eu, esse é o ponto de virada nessa história todinha. Judá, ele reconhece que falhou em cumprir a palavra que ele deu. Né? E nesse reconhecimento começa a transformação na vida dele, né? De alguém que era infiel, porque não cumpriu a sua palavra, que foi egoísta porque pensou antes no seu filho, que tinha um dever a cumprir e desprezou uma mulher que era viúva e precisava de acolhimento, e o acolhimento que existia na época era esse. E Judá, ele sai de um homem infiel e egoísta, ele vai sendo transformado a partir daqui em um homem de caráter, em um homem arrependido. A gente vai ver lá na história de José, lá no final, quando José quer tomar para si ficar com o seu irmão mais novo, com Benjamim, é Judá quem intercede. É Judá quem se coloca no lugar para mediar aquela situação ali. Então a gente tem como tema central, irmãos, desse culto de hoje, que o fato de que o ensino de que nós devemos zelar por nossa palavra, assim como Deus zela pelas promessas dele. Né? Ao longo da Bíblia, a gente vai ver Deus nela inteira sendo apresentado e conhecido como aquele que cumpre o que promete. Números 23, 19 diz, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará, ou tendo falado, não o cumprirá. Diferente de Judá, Deus, ele sempre faz o que ele diz. Mesmo diante de infidelidade humana, a gente pode comprovar isso em nossas vidas, obviamente. As promessas de Deus, elas permanecem fiéis. Ele não falha com a palavra dele mesmo. É exatamente dentro dessa linhagem, por conta de Deus ser como é, a gente vai ver no meio dessas pessoas tão falhas e tão infiéis, né, como Judá, que fez o que fez, como Tamar, que levada ao desespero também foi escolher uma atitude errada, né? Mas a gente vai ver que mesmo assim, nessa linhagem, nessa dificuldade dessas pessoas, Deus cumpriu a maior promessa que ele fez para nós, lá no início da história da humanidade. Né? Ele organizou dentro dessa linhagem a vinda de Cristo para nós.
né? A fidelidade de Deus, ela não muda. A Bíblia fala que mesmo quando a gente é infiel, Deus permanece fiel, né? E como filhos de Deus, nós somos chamados a viver de modo a refletir essa fidelidade de Deus em nossas vidas. Ao cumprir a nossa palavra, a gente reflete o caráter de Deus, o caráter daquele que é nosso Pai. A gente mostra aos outros como é que o caráter de Deus funciona, porque as pessoas não veem a Deus. Eles vão ver as atitudes de Deus, os mandamentos de Deus, a lei de Deus sendo cumprida em nossa vida, na vida daqueles que se dizem igreja. Então a gente tem duas lições espirituais nesse texto aqui para aprender com a história de Judá e Tamar nessa noite. A primeira é muito óbvia: cumprir a palavra é agir, cumprir a nossa palavra é agir segundo o caráter de nosso Deus, né? Deus, ele é fiel e verdadeiro em tudo que ele diz. Quando ele promete, ele realmente cumpre. E a gente também precisa ser. Quando a gente honra com os nossos compromissos, quando a gente honra com as nossas promessas, a gente se parece com Deus. Salmo 89:34, não violarei o concerto, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Falei, tá falado, né? Prego batido, ponta virada. Então a gente tem que pensar muito bem a respeito daquilo que a gente fala. A segunda lição é que quando a gente tem que aprender que quebrar a palavra fere justiça e fere confiança, né? Judá, ele prejudicou Tamar. Ele prometeu algo, ela mandou ela para casa do pai dela, ela ficou esperando e ele nunca cumpriu. E levou Tamar a uma atitude de desespero. Ele defraudou Tamar, quase destruiu a reputação dela e a dele próprio, porque ele não cumpriu o que ele prometeu, né? Toda palavra que não é cumprida, irmãos, ela vai deixar algum tipo de marca, vai deixar algum rastro. Palavras não cumpridas dificilmente não deixam rastros que são bons. Geralmente fica uma marca nociva, uma dor colocada em algum coração, uma dificuldade gerada em uma vida que não é a nossa, porque a gente prometeu e não cumpriu. E às vezes para a gente é algo simples, mas para o outro tem importância. Para ajudar, ele estava protegendo o filho dele. Para Tamar, ele estava destruindo o futuro dela, deixando ela à mercê da própria sorte. Então ela foi levada a fazer o que ela fez. Toda promessa não cumprida deixa marcas. E a gente precisa lembrar disso e cumprir com as promessas que a gente faz. Então, como atitudes práticas para a nossa vida com relação a cumprir aquilo que nós prometemos, também tenho duas para sugerir aos irmãos hoje à noite. E também não é inventar a roda, não. São atitudes que a gente já conhece. A primeira delas é óbvia: honre o que você diz. Isso seja no casamento, seja no trabalho, seja na igreja, seja nas nossas amizades. Onde é fácil, mas também onde é difícil. A palavra da gente deve ser digna de confiança, irmãos. Eu não preciso, como crente, ter que jurar por nada. Não deveria ser necessário, quando eu falasse alguma coisa, proferisse alguma coisa, alguém me perguntasse: jura? Ou, palavra de crente, não deveria ser necessário. É como Jesus fala, Mateus 5,37. Seja a tua palavra sim, sim, não, não. Se eu disser que sim, o outro tem que entender que é sim, eu vou fazer. Se eu não puder fazer, eu digo não, não consigo, não posso fazer. E Jesus completa: o que passa disso vem do maligno. Por quê? Porque é mentira. Porque é mentira. Gera dúvida, gera desconfiança. Então, sim, sim, não, não. A minha palavra precisa ser digna de confiança. No bom e velho nordestinês, meu pai diria, olhando para os meus irmãos: são as suas calças. Seja homem. Honre aquilo que você diz, preze por sua palavra. Se você disser, cumpra. Se não puder fazer, não prometa. Seja claro, né? Seja zeloso com a sua palavra, lembrando que a sua palavra ela vai refletir naquele a quem você diz servir. E a segunda atitude, e a última atitude que a gente pode colocar em prática na nossa vida, para que nós honremos, né, imitemos a Deus, honrando nossa palavra, assim como Ele honra a sua e cumpre todas as suas promessas, é a seguinte: é simples também. Imitar a fidelidade de Deus, só que para nós um detalhe: nas pequenas coisas. Porque a gente não é Deus, irmãos. Deus, ele cumpre promessas que são eternas. Ele prometeu que enviaria o Messias, ele enviou. É tudo aquilo que foi grandioso, prometido lá no Antigo Testamento. Deus cumpriu, né? A gente sabe que ele vai cumprir a promessa da volta de Cristo. São coisas grandiosas. Nada se perdeu, nada ficou para trás. Tudo que Deus prometeu foi cumprido ou está para se cumprir. A gente já está vendo aí os sinais.
se cumprindo, faltando uma bobagemzinha, uma besteirinha para Jesus voltar. Graças a Deus. A gente não tem todo esse poder, nem é grandioso igual a Deus. A gente precisa imitar Deus nas nossas promessas diárias. Comparado com Deus, a gente é pequeno. Então a gente precisa imitá-lo nas pequenas coisas. Coisas que às vezes passam desapercebido, mas que são importantes para nossa percepção e para a percepção do outro a nosso respeito. E aí eu consigo citar exemplos. Por exemplo, seja pontual. Se você disse a alguém, olha, eu vou chegar de 12h30, não chegue de 12h35. Você pode chegar antes, maravilha. Chegar depois, não. É você julgar o tempo do outro menos importante do que o seu. E interessante, isso pra gente, para nós brasileiros, isso é uma falha e uma dificuldade muito séria. Hoje eu sei porque eu percebo mais porque eu trabalho no meio de estrangeiros, né? E eles têm dificuldade, sim, mas essa eles têm pouco. O tempo do outro é impressionante, né? Eu já ouvi histórias deles falando de irem para reuniões com brasileiros e o brasileiro chegar atrasado, e às vezes o brasileiro chega se desculpando, explica o que foi que aconteceu, mostra a causa de ter chegado atrasado, mas o estrangeiro que está ouvindo ele disse, não, tudo bem, tá tranquilo. A gente tem uma reunião de 1h20, você atrasou 20 minutos, então agora você só tem 1 hora. Aproveite bem o tempo. Então a gente precisa imitar Deus, cumprir nossas promessas no dia a dia, no nosso cotidiano. Um bom exemplo seja pontual. Mantenha o seu compromisso, pare de adiar, de adiar, de adiar, até a pessoa deixar para lá, esquecer e desistir, né? Cumpra com o combinado. Se você disse que vai fazer, prometi o menino que ia levar ele para chupar um picolé. Esqueceu. O bichinho vai se esquecer, não esquece não. E a atitude de adiar, de ignorar algo que para você é pouco, mas para o outro é importante, vai ficando marcada, vai ficando marcada. A gente precisa imitar Deus sendo fiel nas pequenas coisas. A fidelidade nos detalhes, nossa fidelidade nos detalhes, revela quem governa o nosso coração. Quando a gente presta atenção, prometi assim, é assim que eu vou cumprir. Isso nos leva a algumas atitudes que são importantes. Eu preciso pensar antes de prometer, se eu vou conseguir cumprir com o prometido, e tendo prometido, ir até o fim. Honrar com a minha palavra. A gente vê nessa história que Judá não cumpriu com a palavra dele, defraudou outra pessoa, levou outra pessoa a tomar uma atitude de desespero, que foi uma atitude de pecado, sim. Que bom que Deus torna mal em bem, na história dos dois. Então, mesmo Judá tendo pecado, não cumprindo a sua palavra, a gente aprende que Deus continuou cumprindo a palavra dele. Ele pega essa história bagunçada e dessa linhagem aqui, desses filhos de Judá e Tamar, está neles, em Pérez, está a descendência de Cristo. Deus conduz essa história, conduz o plano de redenção até chegar a Cristo e até Cristo chegar a nós. Essa história, ela lembra pra gente que a palavra de Deus, ela é firme, ela é imutável e ela é verdadeira. E nós somos chamados a refletir essa fidelidade de Deus em tudo quanto nós falamos e quanto nós fazemos. Cumprir com a nossa palavra, ela é mais do que um dever moral. Cumprir com a palavra que nós damos, ela é uma ação que reflete a fidelidade de Deus. É um ato mais espiritual do que moral, porque expressa o caráter de Deus, revela o caráter de Deus em nós. Quando a gente mantém as nossas promessas, o mundo, as pessoas que estão ao nosso redor, veem em nós um reflexo de um Deus que nunca falha, que não deixa para lá as coisas que ele prometeu, os compromissos que ele fez, mas que vai até o fim. É muito mais seguro ver um crente que honra com sua palavra dizer assim, não, olha, Jesus morreu por você. É muito mais provável que exista credibilidade nessa fala do que escutar Jesus morreu por você de um crente que hoje é crente e amanhã não é crente, que hoje diz que fez e fez, aí amanhã diz que faz e não faz. A gente precisa ter uma caminhada de Deus de fidelidade, né? Honrar com as nossas palavras e nossas promessas, que a gente aprendeu com um Deus que honra com a palavra dele, com as promessas que nos fez. Amém, irmãos? Que o Senhor nos abençoe, que Ele seja conosco, nos ajudando a cada passo do caminho, que Ele continue sendo conosco, nos ajudando a cada passo do caminho, nos ensinando através de sua palavra em toda e qualquer oportunidade que nós temos, inclusive essa, do doutrina. Que o Senhor nos abençoe, Pai seja com os irmãos, vamos orar, agradecer a Deus pela mensagem dessa noite.
Senhor, muito obrigada, Deus, porque podemos estar diante de Ti mais uma vez, Deus. Obrigada porque podemos aprender, Senhor, novamente com uma história que nós já conhecemos. Obrigada porque mesmo homens e mulheres envolvidos na história, Senhor, sendo falhos, Deus, sendo faltosos, Senhor, naquilo que se propuseram a fazer, o Senhor transforma o mal em bem, Deus. E que bom que essa história resultou, Deus, lá na frente, com a vinda de Cristo para nós, Senhor. Nós te agradecemos por Ele, te agradecemos por Tua palavra, Senhor, pelo Senhor continuar agindo em nossas vidas, frequentemente tornando em nossas vidas também mal em bem, Deus. Nós te bendizemos, te agradecemos e te oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Paz, irmãos. Deus abençoe vocês.